Boa tarde. Hoje a gente vai começar a nossa aula, a gente vai falar sobre cilindro reto. Vamos começar a nossa aula falando sobre o conceito de cilindro reto. Um cilindro é uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. Sua definição formal é a seguinte: dados dois planos paralelos, alfa e beta, um círculo C no plano alfa e uma reta R secante a esses planos. Um cilindro é o conjunto de segmentos paralelos a R que possuem como extremidade o círculo C no plano alfa e algum ponto do plano B, plano beta. Analisando esse conceito, a gente pode ir lá na figura e observar o seguinte: a gente tem o plano alfa e o plano beta. A gente fixa um círculo C no plano alfa, né, que é a base, né, o nosso plano da base, e traça uma reta secante do plano alfa, né, nesse círculo C, e leva essa reta secante também ao plano beta, formando assim a nossa reta R. Pegando esse círculo C e traçando segmentos em volta desse círculo, né? Esses segmentos na extremidade desse círculo, a gente forma esse cilindro, forma esse cilindro reto. Traça segmentos durante toda a extremidade em toda a extremidade do círculo C, formando assim o nosso cilindro reto. O raio do cilindro é definido como raio de círculo C, e a altura do cilindro é definida como a distância entre os dois planos, alfa e beta. A imagem a seguir mostra alguns dos segmentos que fazem parte da definição do cilindro. Então, a gente tem aqui na nossa imagem aqui, ó, o raio, ele vai ser do centro desse círculo até a extremidade desse círculo C. É o raio do nosso cilindro. E a nossa altura vai ser todos os segmentos, ela vai ser igual à extremidade do plano alfa ao plano beta, ou seja, todos os segmentos em volta do cilindro vai ser a nossa geratriz, a nossa altura. Porque o nosso cilindro, como ele é um cilindro reto, então todos os segmentos têm o mesmo tamanho, a mesma altura. Nos cilindros circulares retos, a geratriz, a altura, né, está perpendicular ao plano da base, certo? Então, a nossa altura, como ele é um cilindro reto, ele tem como definição, a geratriz, ela fica perpendicular aos planos. A nossa fórmula para calcular a área da base, ela é π vezes r ao quadrado. Ou seja, π, né, 3,14 vezes r ao quadrado. Então, esse r a gente eleva ele ao quadrado, multiplica por π e acha a área da base. Ou, se pedir o raio, a gente pega a área da base, divide por π, né, e tira a sua raiz quadrada para a gente achar o raio. Já a nossa área lateral, a gente consegue calcular ela a partir dessa fórmula. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes r vezes h, vezes a altura. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π, 3,14, vezes raio vezes altura. O raio e a altura, né, vai ser dado no exercício, ou a área e a altura, ou a área e o raio.
para a gente encontrar a altura, para a gente encontrar o raio ou a área lateral. Aí vai depender do exercício que a gente vai estar trabalhando. A área total, ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base, a gente sabe que a fórmula da nossa área da base é π vezes r ao quadrado. Já a área da área lateral, a gente sabe que é 2 vezes π vezes r vezes h. Então, com isso, a gente sabe que a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área da altura, a área lateral. Mas a gente sabe que a área total tem que ser igual a 2 vezes π vezes r ao quadrado e mais a área lateral. Mas a gente sabe que a fórmula da área lateral é 2 vezes π vezes r vezes a altura. Sabendo dessas fórmulas, a gente tem que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral tem o 2, por isso que aparece esse 2 duas vezes aqui. Mesma coisa, o π é 3,14, o raio é o r, h, a altura. A L, área lateral, a B, área da base, a T, área total. Dependendo do exercício que a gente vai estar trabalhando, ele que vai ditar aí o que ele está pedindo para a gente. Os outros dados vai ser fornecido no exercício. O volume do cilindro é calculado a partir do produto da área da base pela altura. Mesma coisa, a gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura. O que é a área da base? π vezes r ao quadrado vezes a altura. Essa é a nossa fórmula do volume, para achar o volume. π sempre igual a 3,14. R é o raio, h a altura. Dependendo do exercício que a gente vai estar trabalhando, vai ter essas informações lá. Na nossa próxima aula, a gente vai trazer alguns exercícios para a gente estar observando a resolução desses exercícios. A gente vai trabalhar alguns exemplos, trabalhar alguns exercícios, vai conversar um pouco, tirar algumas dúvidas, e é isso daí. Na próxima aula, a gente se encontra para falar mais sobre isso. Obrigado, boa tarde.